capítulo 22, verso 39. E diz assim a palavra: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. E ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se, começou a orar: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou uma vez mais intensamente. O seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando ele se levantou da oração e voltou aos discípulos, os encontrou dormindo, dominados pela tristeza, porque eles estavam a dormir. Perguntou-lhes: levante-se e orem, para que vocês não caiam em tentação. Até aqui, igreja. Muito obrigado. Pode tomar os seus assentos. Uma vez mais, Deus, eu lhe rogo. Uma vez mais, Pai, eu te peço que o Senhor seja o primeiro lugar aqui nessa noite, Pai. Que eu seja apenas a torneira que vai fluir água para o teu povo. Porque eu de mim mesmo eu não posso nada. Eu de mim mesmo não tenho nada a oferecer à tua igreja nessa noite. Mas eu quero, Pai, nada mais, nada menos, ser única e exclusivamente a torneira que passa a água, que é o importante, que és tu. Pai, nessa hora eu coloco a minha voz nas tuas mãos. Eu coloco a minha vida nas tuas mãos, Deus. Faça o que queres de mim, porque eu sou teu, Senhor. Fala à tua igreja a mensagem que ela precisa ouvir, não o que ela quer ouvir, Deus. E que na hora que saírem daqui, Deus, eles não se lembrem que eu estive aqui, mas que a tua palavra vá cravada no coração deles, Deus. E que durante toda a semana e todas as vezes que eles lembrarem, Pai, dessa passagem, eles lembrem aquilo que o Senhor falou. Assim eu te peço e assim eu te agradeço no nome de Jesus. Meus amados irmãos, eu confesso que quando o Senhor ministrou essa palavra no meu coração, foi hoje pela manhã. Durante toda a semana eu busquei, pastor Mike tinha me pedido para dar o tema da mensagem para ele anteriormente, e o Senhor não falara nada comigo, e hoje pela manhã ele ministrou o meu coração, e eu muito chorei, porque ele me falou coisas que é muito profundo e muito tocante. Algumas vezes na minha caminhada como cristão, eu cheguei a perguntar ao Senhor o porquê que ele teve que sair do céu e vir à terra para resolver o problema. Talvez alguns de vocês já tenham questionado isso. E o Senhor falou: parece que você não conhece a minha palavra, parece que eu nunca falei contigo para você me fazer esse tipo de pergunta. É que por várias vezes eu escolhi homem dentre vós para fazer as minhas coisas, mas todos eles falharam. Todos eles em algum momento falhou, errou, pecou. Então não tinha mais jeito. A humanidade estava sendo entregue às trevas e a Satanás, porque Satanás crescia com a morte. E eu tinha um plano infalível para poder salvar toda a humanidade. Jesus então, ele abandona a sua divindade, ele abandona o seu poder, a sua glória, e ele se faz homem. Ele se faz carne, como diz o Evangelho de João, e ele desce aqui para poder resolver o problema. Só que outras vezes eu já ouvi outros pregadores falando, certa feita eu mesmo falei isso aqui na igreja. Jesus, quando ele, como humano, ele chega aqui, ele tinha duas personalidades, porque Deus era com ele. Ele nunca errou, ele nunca pecou, ele nunca falhou. Ele é Deus encarnado. Ele tinha duas personalidades, porque ele era humano agora, mas ele era Deus também, o Emanuel, o Deus conosco. E sabemos que ele nasceu, ele foi criança, ele foi menino, ele ficou jovem, em nenhum das suas fases ele pecou,
mas em todas as fases ele respeitou a tudo aquilo que ele tinha que respeitar da palavra do Senhor. Ele aprendeu com os mestres da sua época, e é chegado o momento ao qual, para a cultura judaica, alguém pode virar líder, mestre, rabino, rabi, e aos 30 anos de idade, ele começa o seu ministério, e sabemos que ele vai à escolha de alguns que seriam seus auxiliares, que continuaria a sua obra nessa terra, quando ele ao céu voltasse, para poder reinar, porque ele é rei, e ele é Senhor. E sabemos que, durante os 3 anos, ao qual ele começa a igreja dele nessa terra, muito ele ensina, e ele ensina a maior coisa que o mundo pôde aprender dele próprio, que é o amor. E ninguém melhor do que ele para ensinar o amor, porque ele é o verdadeiro amor. E Jesus, durante a sua caminhada, por várias vezes nos evangelhos, nós vemos ele falando: vai chegar um dia que o Filho do Homem vai ser entregue aos pecadores, para poder pagar o preço mais alto que o mundo já viu. E após eles cearem a última vez com o Mestre aqui na terra, tirando Judas, ele sobe ao Monte das Oliveiras. Naquele dia foi um dia muito difícil, porque Jesus revela a um dos seus melhores amigos, a Pedro, que ele iria negá-lo 3 vezes. Ele revela que um que estava ali no meio iria traí-lo. E no Evangelho de Lucas não descreve isso. Não sei se os irmãos sabem, mas Lucas, ele não esteve com Jesus. Lucas foi discípulo de Paulo. Lucas era historiador e era médico nos seus tempos. Então Lucas teve que procurar muito, estudar muito, escavar, procurar para poder escrever o Evangelho segundo Lucas. Mas, salvo me engano, no Evangelho de Marcos, fala que Jesus chega para seus discípulos e fala a seguinte coisa: a minha alma está profundamente abatida, eu sinto uma amargura de morte. Irmãos, é muito fácil para qualquer pregador, para qualquer cristão, subir aqui no púlpito, ou na rua, onde quer que seja, e pregar o Jesus que faz milagre, e pregar o Jesus que levanta o coxo, que faz o mudo falar, que faz o Bartimeu enxergar. É muito fácil falar do Jesus que ressuscita mortos, mas é muito difícil falar do Jesus que chega para os seus discípulos e diz que a minha alma está profundamente abatida, estou eu com sentimento de morte. E Jesus sobe para poder orar no jardim Getsêmani. Ele pega os 3 mais íntimos, que era Pedro, Tiago e João, segue um pouco mais adiante, pede eles para guardar e vai indo um pouco mais adiante. Ali, como diz a palavra, ele prostra-se com o rosto em terra. A sua alma está totalmente abatida, porque ele sabe que quando ele descer desse monte, algo muito ruim iria acontecê-lo. Muito se prega sobre Jesus. Eu queria entrar num ramo hoje que Deus me falou. E ali ele clama ao Senhor: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Existem muitos crentes em nosso meio que pensam que ele estava pedindo para Jesus tirar a cruz dele. Na verdade não era. A cruz, entendam, irmãos, foi muito pesado morrer na cruz, mas a cruz foi o menor que Jesus sofreu. O cálice que ele pedia para Deus, se possível, tirar, era o cálice da ira de Deus contra o pecado que iria estar sobre os seus ombros, porque ele seria o responsável por pagar o meu e o seu pecado na cruz do Calvário. E Jesus ali, na hora que ele pede para Deus passar, ele logo olha dali de cima daquele monte
E quando ele olha, ele transcende todos os tempos, porque ali ele tem uma visão divina. E sabe o que ele vê quando ele olha de cima daquele monte e transcende todos os tempos? Ele vê a mim, ele vê a você. Ele volta atrás e diz: não, Pai, não seja feita a minha vontade, mas sim a sua. Porque quando ele olha através dos milhares de anos para frente e me vê, e vê a você, e vê a igreja dele, ele é sabedor de que nós jamais conseguiríamos pagar o preço do nosso pecado. Então ele prefere ele mesmo ser derramado como oferta perfeita. Ele resolve fazer o que a Rafaela falou aqui. Ele resolve rasgar o véu, para que tenhamos ligação direta ao Pai mais uma vez, que o nosso pecado era empecilho para isso. E Jesus levanta e volta aos seus discípulos. Se o mestre estava abatido, imagina os seus discípulos. Eu vejo muito irmão julgar, mas eles não podiam nem ficar ali em oração. Se você for entender e ver, igual disse Lucas, eles estavam com sono, mas o sono deles não era um sono simplesmente. Eles se encontravam entristecidos, porque também foi-lhes revelado que ele seria entregue. E quando Jesus acaba a sua oração e começa a descer junto com seus 11 discípulos, porque aquele que trai não subiu, ele estava armando para poder pegar o mestre. E ao chegar lá embaixo, ele se encontra com Judas, e Judas com um beijo o trai, o entrega. E como disse antes, várias das vezes a personalidade de Jesus se confunde, porque os soldados vêm com lanças, flechas, armas, espadas, e pergunta: quem é Jesus? Cadê Jesus? E quando ele fala eu sou, todo mundo cai, porque na hora que ele profere eu sou, a sua divindade falava mais alto. Pedro então, afoito como sempre foi, como diz a palavra, arranca de sua espada e fala: Senhor, vamos pelejar por ti. Falei, eu não estou liderando nenhuma rebelião, guarda essa espada. E Judas já tinha decapitado a orelha do servo do sumo sacerdote. Jesus pega a orelha no chão, faz mais um milagre, e ele se entrega. Ele é levado, preso, mas a prisão que estava contra ele não era dele, ela era minha e era sua, era da igreja que pecou a todo momento. E Jesus, sabemos que é armado todo um aparato contra os religiosos da época, e ele é levado diante de Pilatos, e Pilatos faz várias perguntas, pergunta a ele se ele era o rei dos judeus, e ele simplesmente o diz: isso você mesmo é quem fala. E ali, dentre várias coisas, ele fala que ele é a verdade, e Pilatos fica confundido. A mulher de Pilatos chega a dizer: esse homem não tem pecado, não podemos fazer nada contra ele. Mas irmãos, temos que entender uma coisa: o propósito dele era esse, era vir e era morrer, porque se ele não tivesse sido morto, nós não teríamos salvação hoje, nem esperança. E Pilatos não consegue ver nenhum problema nele, e manda ele diante do rei Herodes. O rei Herodes somente debocha e devolve ele a Pilatos. Porém a multidão, que estava totalmente enfurecida, gritava: solte o assassino, solte o preso político Barrabás e o crucifiquem. O crucifiquem. Jesus estava num estado totalmente depressivo, num estado totalmente de angústia, porque ainda quando estava orando no monte, aconteceu um grande fenômeno natural com Jesus. Jesus, quando estava orando no alto do monte antes de descer e ser preso, ele suou sangue. E a medicina diz que é possível o ser humano suar sangue. O nome disso é hematitrose. O que acontece?
O indivíduo, quando está muito angustiado, estressado, com muito medo e com muita dor sentimental, vários dos seus vasinhos, bem pequenininhos, vasos capilares que ficam perto das glândulas sudoríparas, eles se arrebentam. E o sangue começa a misturar ao seu suor e vai vazando pelos poros. E como disse o texto, isso escorreu até pingar no chão o sangue do mestre. E não tendo como lhe condenar, Pilatos o condena a tomar chibatadas e diz que depois disso o soltaria. Jesus é amarrado pelas mãos de um tronco, como se fosse um escravo, como se fosse um criminoso, e foi condenado a tomar 40 chibatadas. Irmão, se você for estudar do tempo e olhar aquele chicote que o carrasco usava, ele tinha 12 tiras de couro. Na ponta de cada tira daquela de couro tinha um pedaço de chumbo, uma limalha de ferro que corta, ou um pedaço de osso de carneiro quebrado. A cada vez que o feitor dava-lhe uma chicotada, 12 cortes eram abertos nas costas de Jesus, juntando aquele monte de hemorragia pequenininha que ele teve ao suar sangue. Ele tomou 39 chibatadas, totalizando 462 cortes nas suas costas, que agora estava toda em carne viva. Acredito eu que nas últimas chicotadas até pedaços de músculo, de pele, de carne voavam. Se ele não tivesse amarrado pelas mãos, ele cairia numa poça de sangue, e nem ao menos uma reclamação se proferiu. Diante de tal flagelo, aquele homem que passara toda uma noite preso, sem comer, sem beber, com muitas dores por ter sido chicoteado, com o seu corpo todo ferido, é levado mais uma vez diante do povo. O povo, enfurecido, queria-lhe a sua morte, de toda maneira. E Jesus foi colocado sobre as suas feridas uma túnica, um pano, para o cobrir. E era um momento festivo que tinha, que Pilatos poderia dar liberdade a um dos presos que estava cativo. E o povo, cada vez mais enfurecido, gritava: solta Barrabás, crucifiquem Jesus. Barrabás então aceitou o clamor do povo e falou: sobre mim não está mais, eu lavo as minhas mãos, porque eu não vi condenação sobre este homem. E resolve crucificar Jesus. E começa-se a caminhada ao qual o meu mestre sofreu por mim e pelo meu pecado. Começa a caminhada de 600 metros, segundo alguns estudiosos, até o Gólgota. Ao decidir que Jesus iria ser crucificado juntamente com outros 2 bandidos, os guardas pegam aquela túnica ao qual estava sobre as feridas de Jesus e violentamente a puxam de uma vez só e arrancam dele aquela túnica, tiram sua roupa e começa a flagelação. Quem já teve um machucado e já fez um curativo, que agarrou uma gaze, sabe do que eu estou falando. Aquela ferida que durante a noite, a vera de ter secado um pouquinho, novamente fica exposta. E Jesus começa a caminhada carregando uma haste de uma cruz, que imagino eu que deveria pesar mais ou menos uns 50 quilos.
com seus pés descalços, andando sobre pedregulhos e subindo um morro, por várias vezes, com toda certeza, ele caiu de joelhos, por não estar aguentando mais. A sua condição física era precária. Conforme falei anteriormente, ele não havia jantado nem tomado água. Ele só havia sido flagelado pelo chicote. Jesus caminha por 600 metros, chega um período que é pego um homem para ajudar ele a carregar aquilo ali, porque ele acredita que já não estava aguentando mais. E quando ele chega no alto do Gólgota, a sua vergonha estava exposta, porque a imagem que temos de Jesus com uma cuequinha ou com um negócio é a imagem romana. Jesus estava nu, ele estava ali exposto à vergonha. E quando ele cai com os ombros machucados naquele madeiro áspero, é erguido a haste central da cruz para poder erguê-lo. E quando foram apregoar as suas mãos naquela haste, repara-se que teve que dar uma esticada muito grande. Você sabe por quê, irmãos, que teve que esticar os braços de Jesus? Porque a cruz não era dele, a cruz era minha e era sua, não cabia nele. Usaram-se cordas para poder puxar os seus braços, e ele quase todo desconjunturado, com os nervos esticados, amarrado os seus braços. Eles pegam um cravo, que é um enorme prego quadrado, de cerca de 17 centímetros. Para vocês terem noção, foi feito um furo antes na madeira, e é pregado as mãos do meu Senhor naquela cruz, atingindo-lhe o nervo médio que passa no braço. Eu não sei se os irmãos sabem, mas todos aqueles que já foram no dentista vai saber do que eu estou falando. Toda vez que é atingido um dos nossos nervos, sentimos dores atrócidas por todo o corpo. E aquele cravo, com toda certeza, por onde foi pregado, atingiu-lhe o nervo médio do braço. Mas ele não foi arrebentado. E quando Jesus foi erguido, aquele nervo se esticou como uma corda de violão, causando-lhe dores tremendas. Na hora que foi suas mãos pregadas, o seu rosto deve ter quase se abatido. E o mestre sofria dores intensas, muito fortes. E ele não podia chegar a cabeça para trás, porque ele havia sido coroado. Porém, o homem não tinha nenhuma coroa a nível do mestre, porque nem ouro seria o suficiente para ele. Então o homem colocou a coroa que lhe pertencia na cabeça de Jesus, com grandes espinhos duros, e foi batida com um pau por cima. E eu não sei se os irmãos sabem, mas o couro cabeludo, quando corta, é o lugar que mais sangra, e descia esse sangue pelo seu rosto, e ele não poderia chegar a cabeça para trás, porque senão os espinhos cravariam mais ainda em sua cabeça, gerando ainda mais sofrimento. Os seus braços esticados naquela cruz geravam um desconforto fora do normal. Os seus pés também pregados na cruz lhe davam um pouquinho de suporte. Eu não sei se os irmãos sabem, mas se quiser fazem um teste um dia de ficar com os braços esticados durante muito tempo. Começa a dar formigamento, cãibra, e as dores cada vez mais pioravam. E é chegada ao meio-dia, e o mestre sente sede e pede-lhe água. Um soldado estende-lhe a vara com uma bebida azeda e alucinógena, esfrega com uma esponja na boca dele. Eu não consigo imaginar, é inimaginável o tamanho da dor que ele sofreu.
e seus braços ali pendurados, já não aguentando mais, o seu corpo começa a pesar, a sua cabeça inclina para a frente e começa a pesar o corpo para baixo. Acontece então um outro fenômeno. Os seus músculos começam a se enrijecer, porque a sua circulação está comprometida. A essa altura, Jesus está totalmente desidratado, porque ele não havia tomado água, o seu sangue já estava quase todo se escorrendo por aquela cruz. Os seus músculos começam a endurecer, e as câimbras começam cada vez mais fazer com que o mestre sofra essa dor terrível. E esse fenômeno que acontece quando se fica desidratado, ele vai acontecendo durante todos os músculos, e acredito eu que começou nos braços, que era o que estava esticado, e vai endurecendo o peito e passa para o abdômen, até chegar no músculo pulmonar, que é o que respiramos. Jesus começa a ficar sufocado e clama por ar, como quem tem asma, bronquite, ou quem tem alguma coisa quando está no período de ataque. O mestre sem ar começa a ter o seu rosto ficando pálido e começa a ficar roxo, porque os irmãos sabem que quando nos falta o oxigênio, nós começamos a morrer. Então, ele tira-lhe força não sei de onde, apoia sobre o prego que está pregado nos seus pés, e divinamente arruma forças, e começa a se erguer, dando um pouquinho de alívio aos seus braços, e começa a colocar o ar para fora, consigo dar um suspiro, e clama em alta voz, olhando para o céu: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Em momento nenhum ele reclamou, e quando abre a boca ele nos abençoa. E pior do que todas essas dores físicas que eu estou falando a vocês, era a ira de Deus que estava sobre ele, porque ele estava carregando o preço do meu pecado todinho, e do seu pecado, e do pecado da humanidade. Ao todo, foi proclamado na cruz do Calvário 7 frases por ele. E chega o momento que ele não aguenta, e os braços começam a afrouxar novamente, aquela dor volta mais intensa, porque quanto mais se passa o tempo, pior vai ficando. E ele de novo arruma forças e clama ao céu: Deus meu, por que me desamparastes? O céu se escurece, o tempo se esfria, e sobre o monte Gólgota, a ira de Deus pousa sobre o nosso mestre, e o pune pelo nosso pecado, e diz-nos a Bíblia, que agradou a Deus moê-lo. Deus, o Pai Todo-Poderoso, agradou em crucificar o seu Filho, porque, como disse João, Deus amou o mundo de tal forma que entregou o seu Filho. Então Deus agradou em crucificá-lo, para que eu, você, toda a igreja tivesse salvação. E olhando para tanto sacrifício, eu fico pensando, quem somos nós para olhar para o nosso irmão e dizer que não vamos perdoar? Quem somos nós para não ter convicção das coisas de Deus, do falar desse amor? Irmãos, nós somos muito miseráveis. Eu olho para a minha vida, eu vejo quão miserável eu sou. O tanto que ele sofreu por causa do meu pecado, ele pagou no meu lugar. Quem era digno de estar lá crucificado, de ter sido açoitado, era eu, não era ele. Mas ele, por amor, se entregou, sem ter pecado, como ovelha imaculada. Uma vez mais, ele arruma forças, ergue-se, mais uma vez, e dá o mais alto brado do que o mundo já ouviu. E esse brado
Dá vontade de chorar quando eu ouço, quando eu leio na palavra. Jesus brada olhando para o céu e diz: está consumado. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito, Pai. Eu não consigo ficar sem me emocionar quando eu ouço isso. Está consumado. O seu sangue se esvaiu todinho por aquela cruz, alcançou o chão, e Jesus morreu no meu lugar. O céu então, festa se esteve, e durante 3 dias, o meu mestre ficou morto, e venceu a morte, porque Jesus se entregou à morte, porque ela jamais teria direito sobre ele. Ele não tinha erro e nem pecado. A morte só pode tocar naquele que tem erro e pecado. Mas ele teve que se entregar. Certa feita, eu lendo a palavra, eu perguntei: Senhor, por que o Senhor morreu primeiro na cruz? Tinha 2 do teu lado. E ele falou assim: se eles morrem antes, eles iam ressuscitar, porque eu sou a vida. E ali Jesus tomou para si a chave da morte. E a partir desse dia, o diabo não tem mais direito sobre a morte. Só Jesus determina aquele que passa para aguardar a sua volta. Ele toma para si. Mas o que diferencia o meu mestre de todos os outros mártires que já houveram é que ele, como eu disse, ele nasceu, ele viveu e ele morreu. Porém, a morte não pôde o deter. A morte não pôde ter direito sobre ele. E ao 3º dia, ele ressuscitou. E vivo está para todo e sempre. Quer uma notícia melhor? Vou te dar. Ele prometeu que ele volta para buscar a mim e a você, que ele comprou na cruz do Calvário. Nós temos dono, nós temos proprietário. Nós não somos do diabo, nós não somos do mundo, nós somos de Jesus. Ele comprou e pagou pelo mais alto preço. Não tem ouro e não tem prata que paga o preço que ele pagou na cruz do Calvário. E esse alto preço deve ser retribuído por nós hoje, a noiva dele que estamos na terra. A nossa função é ir e apregoar esse amor da cruz. Porque todo aquele que está perdido lá fora, que às vezes nós julgamos: é um drogado, não vai dar em nada, não é um Zé Ninguém. Jesus morreu por ele também. E Jesus anseia em salvá-lo. Jesus está esperando de nós falar do amor dele para todo aquele que está perdido.